aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações invasores de Covil. Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje vamos falar de organização. Estamos aqui com convidados de garbo e elegância diretamente do projeto Codex do RPG brasileiro. Então recebam com muito carinho a Nana. E aí, Nana, tudo bem com você? Olá, gente. Eu sou a Nana, uma das pessoas que encabeçou esse projeto louco. E a gente tá aqui pra papear um pouquinho de o que é, onde vive, o que come, se é que um Codex come alguma coisa. Mas vai saber. Nana, pra começar, eu vou te perguntar: que dragão você é? É a pergunta mais importante do podcast inteiro. Que dragão você é? Talvez, assim, um dragão vampiro. Ah! Então temos um dragão vampiro, protejam seus pescocinhos. Nham, 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 nham. E conosco, o nosso amado Fontônico. Olá, gente. Olá. Tô aqui junto com a Naninha pra falar um pouco desse projeto. Fontes, conta pra gente, que dragão você é? Eu sou o dragão fantasma. Aquele dragão que tu nunca viu, mas tá lá pra dar um abraço. Oi! Você não mora numa garagem não, né? Olha, não sei, às vezes eu tiro férias lá. É confortável. Todo vídeo de assombração, na verdade, é o Fontes atrás. Oh, eu tô aqui, meu. Tô aqui. Alguém fala comigo, por favor. Eu tô sozinho. E é nesse clima que a gente vai entrar num bate-papo maravilhoso. Então, chega mais, que tá bom demais. Ricardo, sobe a vinheta. É dado ao início o conclave. Bom, gente, primeira pergunta. Acho que você já deve ter respondido isso um monte de vezes. Mas como surgiu essa ideia? Como surgiu a ideia de criar o Codex? Uma frase muito curiosa pra dizer como surgiu isso, mas chama treta de Twitter. Ok. Juro. É a pior parte, sim. O Twitter construindo alguma coisa? Ok, me convença. Pois é. Isso é assim, quando você pega algo muito ruim, você fala, não, eu vou fazer arte com isso, com licença. Mas foi assim, sabe aquelas brigas de você não apoia o RPG brasileiro? Ou, o RPG brasileiro tá morrendo. Sabe esse tipo de coisa de Twitter que acontecia? Ah, tá. Esse tipo. Imaginei que fosse algo assim. Isso. E como, assim, o canal que eu e o Fontes a gente tem, né, que é o Abismo dos Dados, a gente tá há 5 anos, né, aqui, já na área, vamos dizer assim. E toda vez que a gente tinha uma live de apoio, né, pra algum catarse que tava sendo aberto, nós abríamos espaço pra fazer uma entrevista ou um jogo. E nisso a gente conheceu muito sistema, mas muito mesmo. E até alguns, assim, que ficaram muito do coração. E aí eu olhei e falei, não, peraí, como assim você tá falando que eu, né, naquele momento o meme respeita a minha história, você tá falando que eu não apoio o RPG brasileiro porque eu não gosto de alguns sistemas brasileiros? Me diz. Não, porque só existe 2 RPGs brasileiros que tem espaço, que são bons e são grandes e você não gosta. Aí eu olhei e falei, tá, e? Aí o cara pegou e mandou a braba do, então me prova que existe mais. Eu falei, não, peraí. Já venho, me dá 5 horas que eu volto com a resposta. E aí eu olhei e falei, vamos lá, Fontes. Como a gente vai estruturar isso? Excel, Drive, fazer um site demora muito. E a gente começou, né, fazer o toró de miolo, para não usar americanismos. Uhum. Mas aí veio a ideia de usar o Notion, que é um site que você faz, né, gestão de equipe, wiki, você pode fazer um monte de coisa, ele é bem variado. E aí, eu e o Fontes, a gente começou a cadastrar tudo que a gente já conhecia de cara, que é o mais fácil, né? Aquele famoso
que aí eu vou americanizar, porque é o nome, um trademark de um prêmio, né? Chamado Top of Mind. Uhum. Então, tudo que a gente lembrava primeiro, a gente foi colocando pra já fazer uma base mais sólida. E de cara, assim, sem brincadeira, tinha acho que 90 canais de RPG. Acho que era 90 mais ou menos, e acho que era 50 RPGs brasileiros, por aí. Era uma coisa já assim... Era 40 ou 50, se não me engano. A gente começou com... já caramba. De cara, assim, que a gente lembrava em um dia. É muito mais do que os dois que a pessoa tinha dito, né? Exato. E assim, a gente teve a ajuda do Uzuri, né, que é o Lívio, que ajudou também a colocar algumas coisas já na base. E aí, bom, saiu a primeira versão alfa da coisa. Bem pequenininha, com, né, tinha acho que 11 RPGs traduzidos que a gente lembrou, 50 brasileiros e 90 pessoas criadoras de conteúdo. E aí eu esfreguei na cara da pessoa, falei, ó, você falou que não tinha, então toma aqui, pá. E botei lá pra todo mundo ver. E as pessoas ficaram, meu Deus, espera, é tudo isso. Pô, adorei essa ideia. Vamos continua com esse projeto. E aí eu e o Fontes... Eu já aprendi uma coisa, não duvide da Nana. Ah! Pô, se eu falo, uma coisa que eu odeio, e eu acho que isso é uma questão do fato de ser mulher no meio nerd, tá? E a gente entra com problemáticas sociais nisso. Mas uma coisa que eu odeio é quando eu viro e falo algo, e não é assim... Olha, eu não tenho certeza, eu acho que é tal coisa. E eu viro e falo, cara, tem muito mais coisa aí. Eu tô te afirmando que eu sei que tem. E aí a pessoa vira e fala, então me cita 5. Dá vontade de falar, eu consigo te citar 5 palavrões pra te xingar nesse momento rapidinho. Mas, pô, sério que você tá me perguntando isso, meu? Mas assim, tudo bem que, sei lá, você duvida de uma pessoa. Mas não é algo impossível, sabe? Não é. Mas é isso que eu tô te falando. Foi uma negação estúpida demais. Foi. Eu consigo entender a pessoa dizer assim, eu gosto de 2 RPGs brasileiros só. Super te entendo. Tu tá na tua razão. Né? Eu sou viciada em vampiro, quem sou eu pra julgar alguém? Mas uma coisa é você falar, eu gosto de, e a outra é dizer só existem isso. Ou Sim. Só uma pessoa é expressiva na área. Eu não gosto, porque isso se desrespeita o legado de todo mundo que faz parte. Com certeza. Não é? Porque, assim, né, o teu podcast faz parte, o meu canal faz parte, o outro canal lá também faz. Ah, tudo bem, tem, sei lá, 10 reproduções no mês, tem uma reprodução de um vídeo, né, que aconteceu com a gente logo no início. Uma reprodução de vídeo por mês? Tem, mas existe. Você querer basear a existência de algo em números e qualidade é um desrespeito. Porque nem todo mundo vai ser grande sempre. É a mesma coisa que falar que um cantor indie não é cantor porque ele não tá no top Billboard. E pô, dizer que alguma coisa é ruim porque não é popular também, sabe? Exato. Então, assim, o que eu e o Fontes a gente fez nessa foi, vamos fazer um trabalho de corno, porque dá muito trabalho. Pelo menos, assim, naquele início foi muito, assim, pesado, né? Porque a gente tinha que pesquisar tanto na Ludopédia quanto no finado Dungeonist. Então, na época tinha bastante jogo lá que era vendido, então foi uma excelente base de início. E agora a gente tem um conhecido nosso, né? Que também ajuda. Que ele até falou, não precisa me citar por aí, porque eu só tô aqui ajudando mesmo porque eu gosto do projeto. Mas ele virou e falou, vamos refazer as tags e vamos olhar tudo que a gente tinha do início, porque tem muita coisa da Dungeonist ainda. E é complicado, porque como, né, a gente tem projeto, a gente tem um canal, trabalho, freelance, estudo, tem tudo isso, então não dá pra focar o tempo inteiro em tudo. Mas a ideia é, aos poucos, né, ir mexendo no que a gente fez lá no início e adequar com links novos. Mas com a saída do Twitter, assim, perdeu-se bastante contato, né? A gente também fez uma base de ilustradores e boa parte dos ilustradores estava com o link do Twitter. A gente vai ter que refazer toda essa base de novo, pra pelo menos... Se a gente achar, né? Se a gente achar. Então, a primeira dica que eu deixo aqui, assim, um pedido, que eu acho que pode ser até interessante a gente falar um pouco disso também, é sobre como você coloca o seu trabalho na internet. Então, assim, se você é um artista, coloca um link de portfólio. Não deixa o seu Twitter ou o seu Facebook só. Coloca um Instagram, coloca um outro site, tipo um Behance, um ArtStation, um Linktree, Card, sei lá. Mas coloca um agregador de link que não seja só uma rede social, porque redes sociais morrem. Você não fica à mercê, né? De um maluco.
de um bilionário chato, Pois é. né, criminoso, pra fazer isso. Maldito Kiko do foguete. Kiko do foguete, maldito. Maldito. Kiko Kiko do foguete é muito Kiko bom. do foguete é muito bom. Ele decidiu que a bola quadrada é a Terra ou Marte e decidiu sair fora, né? Desgraçado. Desgraçado. É muito complicado. E aí, junto disso, é o que eu falo. Vocês que fazem financiamento de RPG, tem coisas que são muito importantes de serem ditas que não é dito. Pra você ter noção, assim. Você vai entrar lá num financiamento de RPG e a primeira coisa que você vai procurar é qual é a engine desse sistema. Porque é importante você saber se é um engine D6, se é um PBTA ou se é um Year Zero. O que é? Ou você tem um sistema próprio, inclusive, né? Tipo, uma engine própria já feita. Exato. Tem muitos negócios que não falam. Pô, e eu vou falar pra vocês, eu achava que isso eram especificidades de game design que a maioria dos jogadores não se atinha tanto, sabe? Uhum. E não, cara, tem uma galera que realmente procura saber esses tipos de detalhes. Assim. Uhum. Sim, Eu porque fiquei é um jeito de impressionado. jogar, né? Cada engine tem um jeito muito específico de jogar. Então, quando você pega uma engine PBTA, ela é muito mais focada numa interpretação. Porque ela tem, assim, rolagens de dados muito específicas para ações perguntadas, né? Não é assim, eu quero rolar intimidação. Não, você tem que narrar o que você quer fazer para você dar aquele gatilho de ação que o sistema manda. Então, cada sistema que você cria em cima de uma engine, ele é jogado de um jeito diferente. Então, assim, é importante, quando a gente está cadastrando, a gente não acha essas informações. Sim. E muito lugar de financiamento, ele não coloca uma busca que diferencie sistema de complemento. Aí vocês têm Também. que pegar uma prévia do que tá ali, dar uma olhada, Dar uma lida, fazer dar coração. uma lida pra poder, Exato. né, definir de que engine se trata. Isso, exatamente. Da E lembrando também, a engine até ajuda também quem tá querendo narrar a ter uma ideia mais ou menos de quais tipos de aventura e quais tipos de sessões dá pra fazer com aquele sistema. Uhum. Então tu já consegue pensar um pouco mais na história já, e isso talvez te chame atenção, por exemplo. Ou que a pessoa vai lá e olha, vamos supor, um sistema gringo, tipo Blades in the Dark, e vê que é um PBTA. Pô, então Você sabe que eu o foco descobri vai que ser mesmo Blades in the nisso. Dark não é um PBTA? Não? Ele é uma engine Sempre- própria? Eu sempre achei que fosse um PBTA. Também. Interessante. Eu tive essa eu acho discussão ele essa divertido semana. pra caramba. Sim. Eu vejo aquilo ali, sei lá, pra mim, quando eu jogo, eu sinto RPG, mas tem um gostinho lá no fundo de um jogo de tabuleiro, sabe? Eu não sei explicar, mas eu Sim. gosto bastante. Uhum. Pois é, eu descobri conversando com um menino no Blue Sky essa semana. Eu falei assim, mas Interessante. Blades in the Dark não é PBTA? Dele, não. Assim como o PBTA surgiu lá no negócio do Apocalipse, Apocalipse... Power by the Apocalypse. Não, Power by the Apocalypse é o Apocalypse seguinte- Engine, se eu não me engano. Isso, Apocalypse Engine, exatamente. O PBTA surgiu do Apocalypse Engine, se não me engano. E aí, o Blades in the Dark, ele surgiu de um outro. Ah, interessante. E aí ele tem uma engine que é dele. Então, coisas que a gente descobre conversando. O meu exemplo teria ficado melhor, então, usando, por exemplo, Alien RPG e Year Zero, sabe? Você tem mais ou menos como é que vai ser a ideia e que tipo de coisa você vai ter no jogo. Sabe que por ser Year Zero ele vai ser tecnicamente mais punitivo. Exato. Pelo jeito do sucesso, sabe? Então, Então tu já começa a adequar pra que rumo tu quer levar o jogo ou a história que tu vai começar a jogar. Então, realmente, o pessoal do financiamento tá dando bobeira em não colocar esse tipo de informação, sim. Sim. É útil. É útil. É muito útil. Porque assim, você já sabe o que você vai esperar daquilo, sabe? Alguns até estão colocando. Principalmente quando você tem uma engine muito, né, vamos dizer assim... qual que é o nome daquilo? Não Conhecida? é enraizada, é estabelecida. Estabelecido? Isso. Quando você tem uma engine mais estabelecida, aí geralmente as pessoas colocam porque é chamativo, né? Então hoje em dia você coloca um PBTA quando é um PBTA porque isso chama atenção. Mas falta muito disso e falta nas buscas você conseguir filtrar o que é sistema e o que não é. Porque assim, um projeto feito por 3 pessoas atualmente, não tem como a gente listar todos os suplementos que existem. Porque se você parar e falar suplemento, aí tu fala D&D, vem um monte. Mas Só em suplemento GURPS tu tem 200. Então, aí a gente cai em pior, porque D&D é pouco. Se você parar pra ver GURPS e Mundo das Trevas. Mundo das Trevas também. Mas eu acho bem legal que no próprio Codex já vem dizendo, pessoal, aqui a gente tem
livro principal, o core book. Isso. A gente Exato. cataloga esse tipo de livro. Aí dali, pô, a pessoa tem o principal. Buscar, aí né? aí o resto é por conta da pessoa. Eu acho isso bem honesto e é legal porque incentiva a busca, sabe? Conhecer mais daquele material. E isso é importante. Eu acho bem interessante a premissa. Pois é, outro ponto, assim, do porquê que a gente continua com esse trabalho mesmo, sendo super trabalhoso e tal, é porque, na minha opinião, tá? É um jeito de você honrar o trabalho da galera que tá aí fazendo trabalho de formiga. É verdade. Se você for ver a quantidade de material independente que a gente tem, é a maior parte possível. Tem muito material independente. Eu tava dando uma olhada no Codex e assim, pô, eu jogo RPG há mais tempo do que eu gosto de admitir. E, caramba, tinha muita coisa ali que falava, isso é nacional? Pois é. Ou então, o que é isso? Uhum. Meu, você tem RPG de tudo, sabe? Tem. De tudo, pra todos os gostos possíveis. Tem muita coisa. E muita coisa ali que eu nunca tinha sequer ouvido falar. E assim, por exemplo, tem o TH que faz um monte de RPG no It, sabe? Se você vê também o Jorge Valpassos também, tem um monte de RPG, mas ele é um pouco, né? Ele é bem, um pouco é pouco, né? Ele é muito proeminente, né? No meio do RPG. Mas você vê outras pessoas que são bem mais indies fazendo também um monte de RPG de folheto, de panfleto, tem de tudo. E aí a gente cai na falácia do, mas o RPG brasileiro é sistema A e B. E não é justo. Não, realmente. Não é justo. Porque aí a gente vê assim, na gringa, o RPG indies recebendo prêmio. Uhum. E a gente não tem isso, né? É bem mais raro você ver um RPG indie no Brasil recebendo prêmio. E quando recebe, pô, eu fico felizona, sabe? Não tem como não ficar feliz. Exato. E assim, é muito legal ver tanto material em português, sabe? Sim. Assim, aqui no podcast, uma parte expressiva dos aventureiros, né, dos ouvintes, são portugueses. Interessante. E assim, eles consomem bastante de coisa que a gente produz aqui. Eu tive aqui com o Cristiano, lá do RPG Portugal. Um abraço para todo mundo do RPG Portugal. Um abraço pro Cristiano. E ele falou, pô, tem muito RPG brasileiro que a gente gosta aqui, que a gente consome, sabe? E o trabalho de vocês, pô, por exemplo, eu acredito que esse vai ser um episódio que o índice de gente de Portugal ouvindo vai estar lá em cima. Porque é um local só que você tem centenas de RPGs, sabe? Tudo em português. Sim. No máximo, algo gringo, mas que tenha sido traduzido. Uhum. Pô, isso é muito legal. É um trabalho de excelência que vocês fazem, cara. Não tem outro termo, não. Pô, o trabalho é muito incrível. E querendo ou não, né, quando você... Se você pensa assim na questão Portugal, é muito complicada, porque vivem na Europa, um lugar que ou você vai ouvir, por exemplo, coisas em francês, que tem bastante produção. Você tem a produção sueca de RPG, que é altíssima, que é incrivelmente, assim, grande a produção sueca de RPG. Eu não tinha ideia disso, de verdade. A própria Free League, inclusive, muitos saem lá. A do Alien, o Alien Free League, né? O Alien Free League. O nome da Free League, na verdade, é Fria Ligan, né? Que é o nome sueco. Que é uma empresa que faz muito RPG. Então, se não me engano, a Paradox é da Suécia, não é, Fontes? Eu não sei confirmar, mas eu acho que é. Eu acho que... Eu lembro que alguma coisa relacionada ao OD era da Suécia. Uhum. Mas assim, a Suécia tem uma coisa muito grande de RPG. Paradox é Estocolmo, Suécia. Então. E a gente nem pensa nisso, assim. A gente escuta Paradox e a gente pensa que Estados Unidos é Inglaterra. Uhum. É o mais clássico. E não, é da Suécia. Então, assim, você tem cenas na Europa muito grandes, mas que não abraçam o idioma português. Então, é legal saber que aqui tem um público de Portugal que escuta, que é mais um público para consumir. Porque ainda que tenha diferenças básicas, né, no léxico, ainda é mais fácil de entender se você não souber o idioma. É mais legado. Ainda acho que o pessoal que produz material, sabe, é um público que eles estão deixando de captar, sabe? Divulgar o Catarse, ou então o produto depois de finalizado,
vale bastante a pena. Sim. Pô, a gente aqui que tem um projeto pequeno e o RPG é um hobby bem nichado. Sim. Pô, Demais. uma galera da Europa ouve e gosta e comenta, sabe? Então eu acredito que muito dos jogos que a gente faz aqui, pô, poderia muito bem ser melhor divulgado lá que uma galera ia curtir. E é legal que eles jogam de tudo, sabe? É aquilo, D&D e tal, é muito popular e tudo. Mas assim, cara, as pessoas jogam tudo por lá, sabe? É muita coisa. E tem muitos RPGs de lá que aparecem, que parecem ser interessantes. Tem um que foi citado, se chama Animais Como Nós. O jogo é legal pra caramba. Que a gente aqui não conhece, é o famoso, tá no mesmo idioma e tudo mais. E a gente aqui não viu nada ainda. Uhum. Isso é complicadíssimo quando acontece. Pois é. Eu acho que aí a gente começa a discutir outras áreas, né? Sim, mas verdade. Assim... Estou divagando aqui. Não, mas é que tudo tá, querendo ou não, muito relacionado com o projeto. Porque, novamente, a gente tem um grande consumo de RPG internacional. Como, por exemplo, Vampiro, D&D, Alien, né? O próprio Cult, Divindade Perdida. Chamado Cthulhu. Pathfinder. Entendeu? A gente tem muito consumo de RPG internacional. E aí o RPG nacional, ele é muito pequenininho. Se você for ver, assim, o tempo de consumo. E eu digo até assim, pela gente mesmo que tem canal. Porque é difícil a gente abarcar todos os RPGs e ter esse espaço para poder streamar todos os jogos. A grande questão, assim, da coisa é a gente consome muito RPG de lá e pouco RPG de cá. Eu entendo o motivo, realmente consigo entender, porque muitos deles fazem parte da história. E aí você fica preso naquilo do, mas eu sempre joguei aquilo, por que eu vou mudar? E eu entendo, é RPG de conforto, né? É normal. Mas ainda assim, e isso acaba querendo ou não refletindo, porque, pô, você tem em Portugal, que tem com certeza cena local de RPG, mas não chega aqui. E aí eu te digo, a dificuldade de tradução de um RPG português pra cá ia ser bem mais fácil, sabe? Nem precisa traduzir. Precisa. Tem alguma coisa precisa mudar. Tem uma palavrinha ou outra. Tem diferenças. Tem uma palavrinha ou outra que pega, mas sei lá. Não, assim, teria que fazer sim a adaptação, mas não no nível que é assim, um RPG, né, em alemão, em inglês, francês e tal. Eu ia fazer um adendo também sobre isso, que eu vejo assim que vários países também, o RPG pelo menos é uma coisa meio ilhada. Sim. Tem o povo que faz, vamos supor assim, tipo RPG no México, tem o povo que faz RPG Argentina, Brasil, Peru, Chile. Tem o povo que faz RPG de Portugal, Espanha, Europa ou Estados Unidos. E no final a gente fica consumindo sempre esses círculos, a gente não conversa ou repassa esses RPGs entre si. Uhum. E eu ia comentar também que a gente teve uma surpresa até bem interessante antes a gente começar o Codex, se não me engano, que um canal mexicano, que é o MPZND, eles nos convidaram para fazer uma entrevista com eles. E tentar fazer uma ponte entre todos os produtores de linguagens com raiz latina, sabe? Raiz latina. Uhum. Então eles chamaram gente do Brasil, chamaram gente da Argentina, chamaram gente de todo lugar pra tentar estreitar essas pontes que existem entre a gente, sabe? Aproximar essas comunidades. Porque, querendo ou não, por mais que idioma às vezes seja uma barreira, não custa nada tu começar a dar um pouco de atenção pra outros países ou pra outro idioma. Uhum. Então, a ideia do Codex, se já não ficou claro com tudo que a Ana falou, é exatamente isso. Essas ilhas que nós temos do RPG brasileiro, nós queremos aproximar cada uma delas. Então não tem só aquilo do eu só vou ter RPG A ou RPG B. Não. Tu tá querendo fazer alguma coisa, por que ao invés de tu fazer um hack em D&D, por exemplo, por que não pesquisa alguns outros sistemas e tenta pegar algo mais focado pra aprender? Sim, porque dependendo do que for, vai te dar muito mais trabalho. Então. Ou então, já tem, assim, você quer fazer, sei lá, uma adaptação de anime, que o pessoal gosta muito. Tem um monte de sistema que é feito pra isso. O Kario Densetsu que serve pra isso, por exemplo. Não, o Kario Densetsu é pra isso, é pra anime, pra jogo de luta. Tá tudo ali, cara. Sabe? Pô, não tem por que fazer um hack de D&D.
Você tem o Fullmetal Cria, né, pô? Também. Pô, Fullmetal Fullmetal Cria. Cria. Tu tem agora os Caçadores de Saci também. Eu vejo um monte de gente adaptando Pokémon. Cara, tá tudo ali. Tá tudo ali. Né? Sabe? E tem as regras pra você criar, sabe? Então, sabe, tá tudo ali. Outra coisa que eu fico pé da vida é que algumas pessoas, sabe, olha e fala, vê o próprio Caçador de Sacis. Os nomes, pô, nada a ver, é uns trocadilho besta. Caralho, desculpa o palavrão, foi mal. Não, Relaxa. se for pela gente, relaxa, pode ir. A gente fala direto isso. Pokémon é literalmente isso. Sim. Pocket Monsters. Sabe, os trocadilhos, os nomes, sabe, é literalmente isso. Você pega uma palavra em japonês, junta com outra, e é isso. A pior parte, tu pegar o próprio Pikachu, por exemplo, o tio dele é o barulho que faz com eletricidade. É a onomatopeia de quando alguma coisa tá dando choque, sabe? Sim. E se não me engano, o Picá, ele é um nome de um ratinho que tem lá. É um tipo de rato. Que também pode ter a ver também com a onomatopeia, né? De pica-pica. Que é tipo, brilha, assim. Então, é todo deles. Ou é uma onomatopeia, ou é a junção de um nome de um animal existente. E quando traduz em outros idiomas, O cara acha que Bulbasauro saiu do quê? É Bulb, que é o bulbo mesmo da planta, e Sauro, o dinossauro. É um trocadilho. E esse é o nome em inglês dele, né? Sim, porque o nome dele em japonês é outra coisa. Se não me engano e vai. É lagarto vinha ou tartaruga vinha, uma coisa assim o nome. Sabe? sapo E vinha, é uma tudo coisa assim, tipo, o Squirtle é o Squirt, né, de esguicho e tartaruga. Juntou as duas. É a mesma coisa, é a mesma fórmula. A gente só acha bonito as palavras em outro idioma porque a gente não entende nativamente isso. Por mais que você saiba inglês, primeiro você vai ouvir a sonoridade, depois você vai pensar no significado. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Vou perguntar se eu posso comentar ela. Aí lá vai. Deixa o aviso já aqui. Qualquer coisa, o editor corta. Mas a gente tem que parar de ser vira-lata. Sim. A gente tem que aprender agora a valorizar o que é nosso, sinceramente. Porque todos os materiais de RPG que a gente catalogou, eles não perdem nada para as coisas que estão do lado de fora, sabe? Tipo, eu posso pegar muito bem como exemplo o Sonda 6. É um RPG muito legal, ele é brasileiro, ele tem regras muito bacanas. Muito abaixo do oceano também. A arte dele é maravilhosa, as regras são interessantíssimas. Sim. A criação de universo são muito bacanas. Mares do Sertão. Mares do Sertão. Pô, só a parte de criação de ficha, mais o jogo rimado que a gente fez, que a gente jogou aquela vez, que eu não sei rimar, eu sou horrível rimando, mas foi bacana, foi divertido, foi uma mecânica engajante. Pô, cara, e tu vem falar assim que, o sistema gringo X é muito melhor e o brasileiro não faz RPG bom. Vamos. Eu nem vou dizer pra onde. Só vão. Entendeu? E assim, eu não gostei da temática e tal, mas pô, beleza. De repente, as regras daquilo ali é alguma coisa que você pode usar e, pô, sabe, mestrar outra coisa com aquilo. Mas regra não é crime, não, gente. Não. A gente fez isso nos anos 90 o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nossa, pô, vocês que jogam o Mundo das Trevas, vocês sabem quantas adaptações de mangás, anime, quadrinho saiu na época, não é? Street Fighter Storyteller, cara. E oficial. E eu vou te falar, gente, é bonzão. A primeira vez que eu pensei em jogar RPG nos anos 90 foi querendo misturar X-Men e D&D. Ninguém tinha o apreço pra fazer o Ranger. Não, a galera tinha um sistema, pelo menos do círculo que eu tava, a galera tinha um livro de regra pra jogar e queria jogar o que queria. E aí eles fizeram o quê? X-Men. Então, tipo, sabe, você não precisa só seguir a ferro e fogo. E agora tendo muito mais acesso, a gente não tá falando de anos 90 que você tinha que fazer xerox do D&D pra poder jogar. A gente tá porque falando... ninguém conseguia o livro, porque o livro era caro. Ainda é caro hoje, mas era caro. Não, antigamente era bem pior. A gente tá falando numa era que você tem RPG gratuito. Sim, e que são muito bons, inclusive. Tem muito RPG até de folheto hoje em dia que tu pega e tu narra a história que tu quiser. Pois é. Tem um de folheto, assim, que eu vi na gringa que eu acho maravilhoso, sempre tem que comentar sobre ele. Que ele é... Tu é um hobbit e tudo que tu quer fazer é cuidar das tuas batatas. E teu objetivo é evitar que os orcs cheguem, né, se esconder deles, pra eles
não roubarem muito da tua plantação e escapar do bruxo que tá querendo te levar numa aventura. Eu acho ele genial. Eu acho ele muito genial. Pois é. Então, assim, a gente tá numa era que é muito mais fácil ter informação. Uhum. Por mais que a gente realmente viva num país onde tem um monopólio de papel e o RPG impresso tá caro, assim como o livro, assim como tudo que é impresso tá caro, mas a gente tem coisas digitais, a gente tem o RPG de folheto. Tem material digital. Ó, por exemplo, eu sempre falei, não, eu gosto do livro físico. Já teve financiamento que eu apoiei, que eu recebi o material físico e não abri ainda. Se tá com defeito, eu não sei. Pois é. Porque eu só tenho jogado online. Aí eu consulto tudo no PC mesmo. O PDF, é rápido, ele né? salva. Sim. Eu vou te dizer assim, uma das maiores invenções da humanidade, sabe? Pra mim, a melhor coisa que foi feita é o PDF com busca por capítulo. Tipo, tudo indexado assim ali. Nossa, por sessão. Quem faz isso é um anjo. É gostosinho, né? É uma delícia. Quem tiver, assim, você que está ouvindo este podcast, está trabalhando em um RPG, não parece muito. Eu sei que dá um trabalho do caramba fazer isso. Mas, assim que a pessoa abrir o seu PDF e ver tudo indexado por índice ali, tipo, do ladinho, assim, por tagzinho, só pra clicar e abrir onde estão as coisas, tu vai ver que tu vai ser um anjo pras pessoas. Pois é. E aí eu acho que é aquela coisa, assim, que também vale um comentário de... Às vezes a gente gosta muito de uma ideia, mas aí a gente deve pensar assim, isso serve totalmente como um sistema, né? Vale a pena a gente fazer um sistema do zero nisso? Às vezes é só um bom cenário, não precisa de um sistema. Exato. Nem tudo precisa de um sistema e todo cenário, ele é bem-vindo, sabe? O sistema, ele serve para fazer a lógica daquele mundo. Se o seu mundo encaixa em algum outro sistema que já existe, vale a pena, né? Se você reaproveitar. Às vezes, você quer fazer uma coisa muito louca. E aí, realmente, é um sistema do zero. Mas assim, pensa, sabe? Nem tudo precisa ser feito do zero e dá muito trabalho. Eu tô tentando fazer uma coisa assim. E aí eu descobri que é mais fácil eu usar o próprio sistema que eu já tinha feito como base do que refazer outro, sabe? Porque é muito doido o game design da coisa. Uma coisa, assim, que o povo parece esquecer também, mas antigamente, eu acho que tanto a Nana vai entender mais o que eu tô dizendo. Tinha suplementos antes que eles iam com regras totalmente alternativas e novas, que exploravam coisas totalmente diferentes em RPGs antigos. Hoje em dia parece que o suplemento ele tem que vir apenas com cenário, mas nunca regras novas, sabe? Sim. Mas se bem que se a gente pega, por exemplo, o Odd mesmo, né? O Vampiro continuou com isso, né? Sim, eles lançam agora HQ com regra complementar, sabe? Eu sou um pouco contra isso, mas é quadrinho. Sabe aquele... Acho que é Winter's Teeth. Eu acho que é Winter's Teeth também. É, algo do tipo. Que é Presas do Inverno, né? Em português. Eles têm, assim, pedaços de lore, né? De história. Que vem lá que você pode usar em alguma ficha que você vai querer jogar futuramente. Eu acho que é meio complicado, porque é um material pago extra, muito pequeno. Mas também, querendo ou não, é um charme, né? Porque ele entra pro universo como um canon, querendo ou não. Mas eu acho que é isso. O importante é você criar, sabe? E pensar que nem tudo precisa ser grandioso, mas todo mundo tem que ter espaço. Eu acho que esse é um grande ponto muito importante do Codex. Porque exatamente é o que a gente sempre fala. Não é porque é grande é bom, não é porque é pequeno é ruim. É muito... Antigamente eu ouvia assim em grupos do Facebook, sabe? Ai, nossa, eu já li sistema próprio, eu não vou nem jogar porque deve ser uma porcaria. E aí, quando eu comecei a jogar RPG, eu até falei, pô, mas parece uma coisa meio zoada, né? E aí você para e vai ler o material e não é zoado. Talvez possa ter um problema de game design? Pode. Mas nem todo mundo que escreve RPG é game designer, né? E nem precisa ser. Você só tá fazendo um jogo pra se divertir e pra contar uma história. Você falou tudo. No final, o importante é a diversão. RPG é isso, né? E vamos aproveitar que a gente tá falando de polêmicos aqui. Vocês já falaram um pouquinho disso, né? Mas assim,
como vocês enxergam o mercado brasileiro de RPG? Em que sentido? Como vocês enxergam, assim, no sentido... o que pode vir a se tornar algo surpreendente? Se vai continuar por muito tempo essa hegemonia que tem? O que vocês acham a respeito disso? Se tem alguma coisa que vocês sabem que eu não tô sabendo, que pode vir e fazer um sucesso estrondoso? Então, eu acho, assim, do fundo do coração, que a gente tem sistemas muito bons, que eles têm tudo pra ser muito queridos. Por exemplo, Conspirações RPG. Eu tive a chance de jogar. Conspa da Massa. Isso, Conspa da Massa. E, pô, ele é o arquivo X do RPG. Uhum. Ele é feito pra você investigar o desconhecido e teorias de conspiração. Mas teorias da conspiração no sentido ok, não o lado mais, né, tóxico da teoria da conspiração. Terraplanismo. Não há... Isso, a galera não saindo da mesa de jogo e... Não, é mais... O lance do arquivo X que não mesmo. vou mais vacinar o meu filho. Não. O mais legal disso é que quem escreveu o sistema é totalmente assim, sabe? Esquerda, é totalmente focado realmente na militância certa, de querer a igualdade da galera. É isso que é legal. E eles são contos, assim, tem até, se não me engano, um pedaço do livro falando, sabe? Se você é a favor de coisas horrendas e tal, esse livro não é pra você. Uhum. Passe pro próximo, venda num sebo, dê pra alguém. Tem, se não me engano, esse trecho. Eu não sei se tiraram. Tem esse trecho, mas eles não tiveram. Então, eu acho fantástico isso. Eu ia comentar outra coisa assim também, tipo, como a Nana falou do Arquivo X, muita gente que é nova hoje em dia deve ter ouvido falar, mas nunca pegou pra assistir, ou talvez tenha aquele lance, né, porque o Conspa, pelos cenários normais dele, ele é um sistema feito pra aquela época, começo dos anos 90, tipo, anos 80, anos 90. Então, tu não tem internet direito, internet é uma coisa bem difícil de conseguir, telefones celulares, geralmente, alguns cenários não tem. E eles fizeram o que eu acho um dos melhores capítulos do livro, que ele é o guia de sobrevivência dessa época. Então, ele fala sobre as fichas do orelhão, pra te poder fazer um telefonema. Ele fala sobre bancas de jornal, comprar cartão pra poder fazer telefonema, sabe? Pra te poder botar no orelhão também. Uhum. Eles fazem todo esse lance, eles falam sobre televisão de tubo, o jeito que eram os noticiários. Eu vou dizer, bom. Eu acho que se você abstrair o suficiente, você consegue jogar Gravity Falls nesse sistema. Com toda certeza. Com toda certeza. Mas olha só, você falou sobre esse guia de sobrevivência. De verdade, Cthulhu devia ter isso. Devia Cthulhu, ter algo assim. Eu concordo. Eu acho que ele faz um processo que é... Nos mais recentes, né? Ele tem um capítulo lá os 20, sabe? Os anos 20, mas... Ele só vai entrar nessa parte mesmo no final do livro e por tabela. Não é uma boa... Não, então é muito pouco. Didático. Porque muitas vezes você fica com dúvida. Você fala, tal coisa, já tinha. Pois é. E a tabela não é muito completa. É engraçado que você descobre com um monte de coisa. Caramba, 1600? Nossa, já tinha isso aqui. E em compensação tem coisas que, não tinha isso. Em 1920 não tinha tal coisa. Pois é. Mas eu acho que tinha que vir algo assim. Sabe, um guia de sobrevivência falando das tecnologias mais comuns. O único que eu vi... Acho que é importante. O único do Cthulhu que eu vi abordar isso foi aquele cenário que é em Berlim, que eu não lembro agora o nome dele direito. Eu sei que ele tem a ver com rastro e tudo mais nele. Mas ele tem um capítulo inteiro onde ele fala pra ti como é a Berlim dos anos 20. Coisas que tu vai encontrar na Berlim. E não tem o supla, eu não quero. Não tem supla. Não quero, não. Ele é um suplemento, mas não um suplamento. Desculpa, piada ruim. Graças a Deus ele cortou a piada boa. Yes. Por isso que eu trabalho em núcleo. Mas eu acho um posicionamento incrivelmente válido. Se tu vai ambientar alguma coisa na época, se não for fantasia, e mesmo se for fantasia, tu vai pegar alguma coisa da realidade, porque eu acredito que nem toda fantasia ela é totalmente fantasia. Sempre vai puxar alguma coisa da realidade em si. Adiciona isso no teu suplemento, ajuda, porque nem todo mundo tem a mesma bagagem literária, ou até mesmo de filmes, séries, ou o que for, pra poder ambientar perfeitamente. Dúvidas vão surgir e podem causar momentos assim que talvez uma tabelinha ou um parágrafo assim resolveria já, sabe? Entendo.
Eu sou mal acostumado com os livros do Odd, que eles lançavam os Storyteller's Guide, né? Onde eles pegavam todas as perguntas mais pitorescas da comunidade e eles respondiam, assim. E eu lembro de uma delas, assim, o que acontece quando um vampiro tem o seu braço cortado? Ele cresce naturalmente de volta? E é uma coisa que eu descobri... Ele vira um vampiro sem um braço, né? Não. Se tu gastar um ponto de sangue pra regenerar ele não vai nascer direto da parte de baixo, tipo, do teu braço, sabe? Não vai nascer assim do cotoco. Vai ficar pequenininho igual o Deadpool, assim? Não. O teu braço decepado, a vitela vai como se fosse um fio e ela puxa aquilo de volta pro braço e fecha. Ah, então você pode pegar o braço e fazer aquela cena badass, que tu pega o braço, bota num lugar e gruda de novo? Exatamente. Tu pega coloca muito mais legal agora. E fecha ali. Se tu não for fazer isso, teu braço eventualmente, por ficar longe do teu corpo, ele vai decompor e chegar naquele nível de decomposição que ele devia ter chegado. E tu vai nascer um novo, só que não vai ser aquele processo tipo Deadpool, o bracinho crescendo. Não. Ele vai estar automaticamente novo de volta. Ele vai crescer como certo. Ah, entendi. Porque a vitela é mágica, segundo os próprios criadores do livro. Mas, voltando que a gente tá falando sobre o cenário brasileiro... Eu sabia disso. O que eu acho é o seguinte... A gente tem espaço pra ter coisas muito grandes, sim. Só que eu não sei se eu vou estar sendo injusta, polêmica ou o que for. Mas eu acho que não é, às vezes, do interesse de alguns que todo mundo tenha exatamente aquele mesmo nível, sabe? Às vezes eu sinto um certo clubismo. E eu não sei se é na maldade ou se não é. Mas eu sinto clubismo. E não sou eu, assim, várias pessoas que... acaba caindo nessa conversa, vem e fala assim, mas o meio é muito clubista. E eu acho que é muito complicado, porque se todo mundo pode ter espaço para algo, para que selecionar o que vai ter espaço? É o famoso gatekeeping, né? Me faltou o termo em português para isso. Eu não sei se tem. Mas eu realmente acho assim... Isso não é só de hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu... Não, e isso não é só no RPG, vamos ser bem justos. É isso que eu ia perguntar. Na cultura... Será que isso não é o mal não é o mal dos nichos? Porque a galera do quadrinho reclama muito da mesma coisa. Tá tendo agora a treta da premiação lá, né? Se não me engano. Tá tendo. Tá tendo. E assim... Eu não consigo discordar 100% do pessoal que fica chateado. Porque, sabe, antes, quando era a empresa X fazendo, beleza, eles fazem do jeito que eles quiserem. Mas desde o momento que você começa a pegar dinheiro público pra fazer a tua parada, sabe, o buraco fica mais embaixo. Você não pode fazer coisa do tipo, tal quadrinho ganhou. Quem foi que escolheu? Eu não sei. Olha, eu acho que é assim. Toda premiação, e geral, tá? Toda premiação. Primeiro requisito de você escolher a banca são pessoas que não têm ligação com nenhuma pessoa concorrendo. Mas no meio nichado, isso é difícil. Não é totalmente difícil. Será, cara? Tanto pessoas que conhecem tudo. Não, uma coisa é você conhecer. Outra coisa é você, assim... Porque realmente, todo mundo às vezes vai conhecer e tudo mais. Mas o que eu digo de fazer relação é... meu marido, minha esposa, meu afeto é funcionário da empresa tal. Entendi. É porque durante muito tempo a gente nem sabia. A gente tinha suposições. A gente não tinha com certeza, não. As pessoas que julgaram essas obras foram essas pessoas aqui. Então, mas é esse que é o ponto. Eu acho que toda premiação... ela tem que ter uma banca aberta. Tem que ser aberta, isso aí. Essas são as pessoas. E tomar cuidado, né, na hora de fazer a escolha dessas pessoas, elas serem neutras. Porque não adianta você pegar assim, porque a pessoa tal é amiga do dono tal. Tipo, sabe, é funcionário de tal lugar. Trabalha pra tal pessoa. E isso, assim, tanto no RPG quanto no quadrinho, né, são coisas que... tem que tomar cuidado, porque quando você trabalha num nicho com poucas pessoas, ao mesmo tempo que parecem poucas, na verdade não são. Porque se você for ver o tamanho do quadrinho, ele não chega a ser um mercado muito gigante, mas com certeza uma premiação não premia nem 50% de quem produz. Com certeza. Assim como no RPG. Se você pega uma premiação de RPG e você fala assim, olha, todo mundo que produz conteúdo tá participando. Mentira. Mas tenha certeza
tem muito mais. E aí vem E aquela você questão. Como que é o critério de quem venceu? São critérios Não é qualquer um que pode ir lá e se inscrever, não? Algumas não. Ah, tá. Algumas não. Entendi. Algumas não. Por muito tempo, se eu não tô enganada, tá? Se eu não tô enganada, por muito tempo o Goblin de Ouro, ele não era auto-inscrito. Ele abriu um tempo pra cá para as pessoas se inscreverem. Aí eu posso estar falando abobrinha, mas aí me corrija de todo mundo na minha rede social, lá vocês me acham pra me comentar. Mas se eu não tô enganada, antes era uma seleção que os jurados faziam, né? Olhavam o meio e falavam, ó, vamos indicar essa galera aqui. Ah, era por indicação. Entendi. É. Se eu não me engano, era por indicação. Era por indicação, eu acho. E aí teve um ano que abriu, porque teve bastante crítica, e foi no meio da pandemia, se eu não me engano. Que eu lembro até que a gente inscreveu o Abismo numa delas, numa das categorias, porque foi a primeira vez que eu vi assim, pô, tá dando pra se inscrever, vamos tentar? E a gente tentou. E vários outros canais também tentaram, outros podcasts também tentaram. E aí não tinha quem era a banca ainda. E aí esse ano foi divulgado quem era a banca. Porque também teve crítica do, mas qual é o critério? E aí foi divulgado uma lista que, por sinal, o Noper, ele fez uma leitura da lista, se eu não tô enganada. Sim, um vídeo... Foi num dos Estado das Coisas, se eu não me engano. Eu acho que foi Estado das Coisas, sim. E foi muito interessante acompanhar isso. Mas o que eu posso dizer, sim, sobre o resumo, é uma coisa que eu também concordo, que eu ia até comentar. Premiações, você tem que ter transparência. Sim. Tem que ter. Tu tem que ser totalmente transparente com tudo, porque... Com certeza. Eu vou dizer assim, é impossível tu ter uma premiação que ela é 100% não enviesada. Tu vai ter um viés, querendo ou não. Sim. E nem é Só culpa que- das pessoas. Não, isso Não. Todo mundo tem viés, não tem como. Só que tu tem que... Quando tu tá como jurado, tu tem que ter aquele profissionalismo a ponto de pegar o teu viés, botar naquela caixinha e agora tu é um jurado. É. Tu tem que julgar todo mundo igual. Sim, sim. Mas assim, o que foi... Que até o Noper comentou, assim, tinha uma coisa assim do... mas o palco é palco empresa tal. E aí, se a gente parar pra olhar, tal pessoa trabalha em empresa tal. Sabe? Essas coisas assim. Ele fez toda uma análise interessante dos critérios, do que foi levantado para análise e o que ia ser levado em conta no julgamento das coisas. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa assim, como que eu posso te dizer? Se você tem o jurado aberto, você tem critérios especificamente, né, bem escritos e claros, e que não seja duplo sentido, sabe? Ou então aquela coisa meio do... Mas o que isso quer dizer aqui? Se você tem isso, tem chance da galera que participa, mesmo que tenha a derrota, ficar menos amargo com a derrota. Fica mais justo o campo, né? É, porque assim, muita gente não se inscreve pra vencer, mas é mais pela divulgação do produto dela, sabe? É uma vitrine, né? É uma vitrine. Então, mas é que geralmente assim, você tem a inscrição prévia, aí você tem a triagem de quem vai pra semifinal, alguns fazem semifinal e final, né? Uhum. E aí, às vezes, você roda antes de ir pra semifinal. Então, você nem é divulgado. Mas, eu acho que é aquela coisa, assim. E aí, eu acho que vale a pena a gente deixar isso muito claro, que isso é uma minha opinião, ok? Não, mas isso aí é o justo, né? Não, mas assim, o que eu vou falar agora é a minha opinião, Ah, sim. tá? Eu realmente sinto que tá ok você não ficar feliz quando você não ganha algo. E tá tudo bem. Questionamentos, eles vão existir. Tudo bem você não tá feliz porque você não conseguiu algo, né? É normal. Porque pensa assim, é teu trabalho, você acredita no teu trabalho. Você vai inscrever. E aí você vai ficar triste que você roda. A diferença é, eu estou triste porque eu perdi e todo mundo era muito bom, ou eu tô triste porque eu não tenho chance porque aquilo é uma panela. São dois tristes diferentes aqui. Entendo. Entende? Assim, no meio do RPG, eu confesso que apesar de gostar bastante, eu sou mais o entusiasta. Eu não era de me ater a essas coisas que rolam nos bastidores. Sabe, nunca foi minha pira. Mas assim, eu convivi muito tempo, ainda convivo, mas eu tinha uma proximidade maior com a galera do quadrinho, né? Por causa do estimado Léo Black. Um beijo, Léo Black, esteja aqui de novo com a gente. Então eu li muito quadrinho e peguei muito. E assim,
sabe, aquelas coisas bem, tipo, quadrinho europeu, essas coisas, como é que o pessoal chama de, as coisas, entre aspas, cult. Uhum. Eu li muito disso e acompanhei premiação e tal. E a galera do quadrinho é muito academicista. Sim. Muito academicista, sabe? Tipo assim, o cara vai participar do prêmio. Não, ele é o PhD, papapá, disso aqui. Então, assim, a opinião de quem consome não vale um caracol. Não vale. Mas é aí que eu te digo. Eu não sei se com o RPG também é desse jeito. Tem um bocado disso, tá? Tem um bocado. E agora tem muito aquilo assim do... mas fulano não é game designer, sabe? Tá caindo muito nessa coisa do... mas não é game designer. Então aí já não é tão bom. Já ouvi coisas assim acontecendo. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não pegar expressões artísticas e reduzirem apenas a técnica. Porque é a mesma coisa que me falar que uma pessoa que não cursou artes plásticas e que não tem PhD, ela não pode pintar. Arte pra todo mundo. O RPG, e aí novamente, a gente cai um pouco também no academicismo. Tem muito debate sobre se RPG é jogo, se RPG é arte, no sentido de literatura, né? Uhum. Ou se ele realmente é uma coisa um pouco mais além e tem regras, um cenário muito próprio e matemáticas e tudo mais. E nunca se entra num consenso e isso sempre vira um jeito de briga de rede social. Que eu acho que não agrega porcaria nenhuma. De fato. E ele serve muito mais pra você tirar pessoas daquela roda, ao invés de você agregar pessoas pra roda. Então, assim, premiações no meio, elas podem ser legais, mas eu acho que a gente tem que entender até onde a premiação ela é feita para alavancar conteúdos específicos e pessoas específicas, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa a se questionar. Uhum. E até onde ela é saudável. Porque quando você pensa em premiar, você tá pensando em dizer que aquilo é bom. Por que alguma coisa vai ter prêmio? Você entende? O Oscar, por exemplo. Por que você tem um Oscar? Pra dizer que aquele filme ele passou por critérios e análises e aquilo lá é bom. Então você fala, esse filme aí ganhou 5 Oscars, meu. Vou dar uma chance de ver esse filme. Eu ia comentar que é interessante, assim, o ponto até do parêntese do Oscar, que a gente tá vendo muito até o próprio Oscar sendo colocado em xeque pela falta de transparência. Exatamente. E é muito bom a gente, pelo menos no RPG, eu acho interessante a gente pegar e fazer esse parêntese com o Oscar, porque a gente não tá fazendo assim uma crítica do, nossa, todas elas são enviesadas, todas elas são ruins, não. Tudo tem uma chance de melhorar. Então, essas críticas, elas são construtivas, não é uma coisa assim do, nossa, o trabalho inteiro de vocês por ano está sendo removido ou criticado, ou, sei lá, são perdedores amargos pensando nisso. Não. Mas é que são coisas que muita gente já sentiu isso. E não é uma ou outra pessoa. Sim. E uma premiação, ela é pro público. Onde existem essas críticas, existe uma chance de melhoria. Eu sempre fui ensinado desde pequeno isso. Se te criticam ou se tem uma falha, há uma chance de tu melhorar. E então, assim, crítica dói. Seja ela boa, ou seja ela ruim. Dói, mas ela dá uma chance de tu melhorar uma coisa que já é querida por ti. É. Aquele teu projeto passional, se alguém pegou e criticou, vai doer com toda certeza, porque tu tá botando tua alma, teu coração, teu amor naquilo, teu carinho. Mas ao mesmo tempo, se tu conseguir resolver a crítica for construtiva, não for assim, tipo, isso tá uma merda. Uhum. Eu sou muito a favor da crítica construtiva. Diz aonde tu acha que aquilo tá errado. Fale os pontos que aquilo são ruins. Isso Me aí, mostre aquilo. A crítica só pela crítica não faz sentido nenhum. Não. Exatamente. Tem que ser pra agregar alguma coisa, concordo. Exatamente. Por isso, assim, quando alguma coisa assim que eu, por exemplo, não gosto, e não é um problema do negócio, é uma coisa que não funciona pra mim, eu digo, cara, não faz muito meu estilo, sabe? E tá ok. Sim. Mas o que a gente tá falando. É o que eu tava falando, assim, quando o Fontes também caiu, né? Sim. Que é aquilo do... Eu fui silenciado, censurado. A gente tem que entender até onde vai a necessidade e o pra quê de uma premiação. Uhum. Porque, assim... Quando a gente faz voto popular, ele não vai expressar qualidade, exatamente. Não, é popularidade. Ele vai expressar popularidade. E aí a gente já viu que existem, não no RPG, tá? Tô falando no mundo, existem influencers que usam como que é o nome daquilo? Um monociclo, né? Que só fala merda por aí. Existem influencers que são a favor de coisas atrozes. E são famosíssimos. É isso aí. Tem gente que tá lá só pela piada. O conteúdo mesmo não tem, mas tá pela piada. Então a gente tem que entender assim, essas pessoas são populares. Elas são boas? Não. No meio do RPG, eu te digo assim, tudo que é popular é bom? Nem sempre. Tem coisas populares boas? Com certeza. Com certeza. Tem coisas populares que são ruins? Também.
Tem coisas indies excelentes que não são conhecidas? Com certeza também. E a gente viu muito disso fazendo o Codex, né? A gente vê coisas muito legais que a gente fala, poxa, isso não tem espaço, devia ter. E aí eu te digo, como que você retrata um mercado onde ele é incrivelmente, né, amador, que a gente tem muito amadorismo no RPG ainda. Ele é um mercado exclusivamente independente, né? Tem... O nosso independente no Brasil é muito grande. Ele é muito abrangente. Eu tive essa noção. Como que você retrata isso numa premiação? Como que você dá voz para isso sem cair em vieses, né? Tentando ser o mais neutro possível e sem cair na popularidade. É difícil. Eu tenho a resposta? Não, por isso que eu não vou fazer premiação de nada na minha vida, porque eu não vou ser justa, né? Eu não quero nem me propor a isso, porque... Sabe aquela coisa do, eu vou fazer, mas eu faço errado e... O meu problema na premiação é que eu ia querer dar um prêmio que fosse pra todo mundo. E aí ela ia perder o propósito de premiação, porque a premiação ela é pra mostrar alguma coisa importante. Pra destacar, né? Verdade. Destacar. E tu não vai ter destaque se todo mundo ganhar um prêmio. Mas vocês falaram sobre o Codex agora, e tem uma coisa que eu já tava pra perguntar pra vocês. Eu não sei se vocês ficam confortáveis falando a respeito, ou se vocês podem falar a respeito, mas eu vou perguntar. Se vocês disserem, não, isso aqui não é legal de responder, vocês me falam que vai ser editado, tá? Mas o que eu queria saber é o seguinte, tem algum critério pra uma obra entrar no Codex? Então, o Codex, eu acho que eu posso responder isso, não qualquer coisa, se tu pode me corrigir. Não, por que eu tô perguntando isso? Porque eu vi que lá no Codex tem materiais recentes e tem material bem antigo. Tem milenia lá no Codex. Exato. O Codex, ele é pra ser um registro histórico também, né? Querendo ou não. A nossa ideia sempre foi fazer a curadoria disso. Pra mostrar que mesmo que você fez RPG há muitos anos atrás, tá aqui o registro de que teu material tá aqui, sabe? Então, atualmente não existe nenhum... O único requisito que tem é, se a gente não catalogou porque a gente achou em algum site, mande pra gente. Desde que não seja alguma coisa ofensiva, sei lá, tipo... Está aqui no meu RPG com simuladores com simulador de fascismo, sabe? Ou outros termos que são... Não dá ideia não, cara. Que são bandeiras negras. Tem. Eu tô falando isso aí porque a gente já viu algo parecido. Beleza. Tem. Então, desde que não seja alguma coisa que seja humanamente ofensivo, ou que seja alguma coisa completamente monstruosa de fazer isso, é porque, por exemplo, a gente coloca. Tinha um RPG que ele foi dado como brinde em muito lugar. E que, assim, é um RPG humorístico e fruto daquela época. Que era o Mulheres Machonas Armadas até os Dentes. Já ouvi falar. Provavelmente não é da época de vocês. Não, já ouvi falar assim. Então, e eu não vi no Codex. Então, é que assim... Aí eu pensei, faz sentido. Mas aí quando você chegou e falou que tem todo um contexto também de ser um material com uma certa relevância histórica também... Sim. Então... É que assim, você tem que entender que a gente não consegue lembrar de tudo que a gente conhece. Exatamente. Por isso que dentro dele... Era só o tipo de coisa que vocês... Eu achei que fosse. Não, isso aqui eu não vou colocar. Não, é que assim, esse Mulheres Machonas, eu acho que por mais que ele seja um contexto histórico, eu vi bastante até grupos que tem mulheres feministas jogando ele. Sim. Então eu acho que talvez assim ele não seja um grande problema. Mas realmente eu não lembrei de pôr. Por isso que a gente tem logo na página inicial um link de um form. Esse link do Google Forms, ele é para as pessoas cadastrarem livros que elas conhecem. Isso. Então, se você, por exemplo, você lembrou do Mulheres Machonas, a gente vai colocar e tal. Mas se você lembrar de outro, até, por exemplo, o teu podcast mesmo, eu não sei se ele tá cadastrado lá, porque eu te conheci relativamente recente. Provavelmente não tá. Então, pois você cadastre lá no nosso form pra gente pôr. Isso, cadastre. Tá brigando comigo? Tô brigando com você no seu Porque você não cadastrou ainda. Sim, e exatamente por isso. Não importa se a gente conhece ou não, o que importa é ter a maior parte de pessoas querendo, né, aumentar essa base pra gente fazer um registro histórico de tudo que o Brasil tem pra oferecer, entendeu? Então, assim, não importa, foi o que eu falei, não importa se você tem 100, 200, 10 mil seguidores no teu material. Ele é feito com carinho, com trabalho, né, muito esforço,
lidando com toda a sua agenda do dia a dia e você tá aí fazendo. Então, pô, é um material, tem que ser cadastrado sim. Mas tem coisa que você não vai achar porque a gente não lembra, ou a gente não conhecia até então. E eu aí, acho que... quando... Fala. Eu acho que só teve um caso de algum sistema que a gente foi pra cadastrar, eu olhei o contexto do sistema e eu falei pra Nana, olha, isso aqui é muito errado. Sabe? Sim. Teve um desse, e teve um outro que colocaram lá, e aí a gente foi ver, e ele era, assim, um cenário complementar pra D&D. Isso. Era de D&D ou era de Deadlands? Era Deadlands, eu acho. Eu acho que era Deadlands. E aí a gente falou, porra, muito legal o material, mas ele é cenário. Ah, mas tem regra específica. Mas ele depende de você saber o Deadlands. Entendi. Mas esse lance de simulação de fascismo, cara, que bizarro. Ah, entendi. Mano, tem tanta coisa errada que você pega assim lá, que é fruto da década de 90. Não, mas isso foi publicado? Foi um projeto menor. Ele é meio que fan-made. Ele é meio fan-made. Ele é um cenário para um negócio fan-made, que existiu, mas ele é um cenário fan-made. Tá feito pela comunidade. Ah, entendi. Que ele existe por aí. Porém, é aquelas coisas assim, ele existe. E se alguém vier falar, eu quero cadastrar, a gente vai falar, sinto muito. Ele pode tá aí, mas por mais que a gente queira fazer sim um registro histórico, isso é muito complicado. Porque a nossa função, além do registro histórico, é dar voz pros produtores. Uhum. E aí a gente vai dar voz pra um discurso torto. É o limite, sabe? Tipo, é aquele limite ético-moral que a gente não... Milênia tá lá antigo, mas Milênia não tem esses discursos tão complicados, sabe? Não. Eu citei o Milênia. Não é nem ele é por ser antigão, complicado, né? não, É porque antigo. ele é velho. Entendeu? É Pela idade do material mesmo. Uhum. Mas então assim, quem ouvir isso, olhar o projeto e falar, pô, eu não tô aí, ou eu conheço algo que não tá aí. Meu, é minutinhos, assim. Você cadastra no nosso form, ele vem pra gente e a gente coloca. A nossa ideia tá sendo trabalhada aí com muito carinho e dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Mas, ó, de verdade, parabéns pelo projeto e pela responsabilidade, sabe, de fazer esse trabalho de vocês, de olhar o material e falar, putz, isso aqui não. Não. Mas, novamente, foi o que eu te falei. Tem coisa que é bom a gente olhar mesmo. E aí é o que eu de te comentar. A gente tá pensando em fazer uma ferramenta onde não precisa exatamente a gente ter que parar para cadastrar. A pessoa cadastra direto. E aí o que a gente vai continuar é a curadoria. Então a gente vai pegar os últimos cadastrados e ver o que é, e dependendo se for alguma coisa horrenda, a gente tira, porque, né? Uhum. Mas a ideia é facilitar esse processo de cadastro. Porque às vezes a gente tá numa semana tão corrida que daí não dá pra cadastrar no mesmo momento que a pessoa preenche o formulário. Isso. E aí eu quase fico com vontade de ir na pessoa e falar, eu demorei pra te cadastrar, desculpa, sabe? Não pensem assim que, eu respondi o formulário e 8 horas depois a pessoa cadastrou lá, sabe? Eles me odeiam. E às vezes eu fico pensando, poxa, eu tô desrespeitando o trabalho da pessoa, ela foi lá, cara. Cai isso direto na cabeça, sim. Mas é que... Olha, vamos ser muito sinceros. Qual é o preço pra eu colocar meu material no Codex? Graça. R$0. R$0. Putz. É um abraço. Eu sei que a gente não pode fazer tudo em função do dinheiro e tal, mas assim, infelizmente, né, tem que pagar as contas e tudo mais. Então. Sim. Vocês poderiam cobrar pelo serviço. Poderíamos. Certo. E Devíamos, não fazem. Não, tô falando, a possibilidade existe. Sim. Entendeu? Então, eu acho que assim, o pessoal tem que, né, pegar mais leve também e ver que tem rotina, tem tudo isso. É pouca gente pra um projeto gigante. Sim, o problema é a quantidade de pouca gente mesmo. Às vezes a gente até pede assim, tem alguém aí a fim de fazer, mas eu me sinto muito mal de ser a pentelha que fica nas pessoas. Você fez, sabe? Tipo, é muito ruim. Eu sei como é que é. É chato. Eu tive que fazer isso um tempo atrás e eu me senti muito mal porque, eu não tô pagando as pessoas pra estarem lá. Uhum. Mas ao mesmo tempo, né, quem tava é porque queria estar lá. E aí eu ficava, gente, alguém conseguiu fazer? E eu me sinto mal, porque eu odeio ser chefe. Uma coisa eu acredito em autogestão. E isso é sem papo de coach mesmo, sabe? Eu acredito que se você sabe que... Olha, toma cuidado com essa palavra. Eu ia dizer, estamos todos sentados com cadeiras. Não, na minha só tem um gato e ele não vai me dar uma cadeirada. Mas o grande ponto é o que tu assim, pensa. A minha ideia é sempre assim,
você tá num projeto, você sabe o que tem que ser feito, só faz, sabe? Eu não preciso pedir porque eu não sou tua chefe. E eu odeio ficar dando ordem. Acho muito chato da ordem. Mas é complicado. Então, como a gente não quer ficar torrando o saco das pessoas e ainda assim precisa ser feito, a gente falou assim, bom, vamos ficar com a equipe do início, que por mais que a gente demore, pelo menos a gente já sabe da rotina e da quantidade de que cada um consegue fazer. Uhum. Mas assim, se alguém tiver tempo, realmente, e interesse, a gente pede só 1 hora na semana. Não é muito tempo. Se você for dividir 1 hora na semana, é um scroll do Blue Sky por dia. Uhum. Ou menos até, porque as pessoas perdem muito tempo. Mas a ideia é realmente assim, gastar pouco tempo, fazer 1, 2 inserções de material na semana, assim, e publicar que teve atualização. Todo o nosso trabalho é sempre claro com as datas de atualização. Se você olhar lá, você vai ver que tem um log. Então, sempre que a gente atualiza, a gente divulga que foi atualizado. Mas agora, com essa migração de Twitter, a gente tinha tido uma ideia de... imagino, deve ter dado uma dor de cabeça. Não, na verdade, nem tanto, porque a gente tinha tido ideia de fazer posts, né, sobre os sistemas, para ajudar na divulgação. Mas aí, novamente, vida adulta, capitalismo... Pois é. A gente não conseguiu tempo, então ficou pro lado e o perfil tá lá, inexistente no Twitter. Então, gente, ó, se você tem interesse, 1 horinha por dia vai ajudar pra caramba. Não, por dia não, por semana. Por semana, desculpa. Semana. Aí, por menos semana, ainda. É menos ainda. Entendeu? 1 horinha por semana. Se você tem o material lá e você quer que faça parte, tenha calma, tem pouca gente. E olha... É com muita dor no coração que eu vou ter que encerrar esse episódio. Porque se dependesse de mim, eu ficava aqui mais umas 4 horas conversando com vocês. O papo tá muito bom, o papo tá muito gostoso. Só chama a gente pra falar mais. Não, com certeza. A gente fala muito. Nossa, um episódio só de vampiro, nossa. Por favor. Uma galera pra poder ouvir. O pessoal curte muito vampiro. Nossa, por favor, só chamar, que eu adoro vampiro. Se precisar falar de mais coisas do Odd, eu sou o Arauto do Aparição e Esquecimento. Eu adoro esse sistema. E lobisomem também. Então, agora é a hora, né? O jabá precisa ser jabado. Então, por favor, Nana e Fonte, parte de vocês. Façam propaganda, jabás, redes sociais, tudo que vocês tiverem aí. Falem aí para os nossos aventureiros, falem para os nossos ouvintes. E depois disponibilizem todos os links, que eles vão estar todos na descrição do episódio, com certeza. Então, passa de vocês, fiquem à vontade. O Abismo dos Dados é um canal de RPG onde a gente tenta fazer o terror da maneira mais acessível e divertida possível, onde nenhum jogador sai traumatizado da mesa. Seus personagens podem muito bem sair traumatizados ou terem fins horríveis, mas os jogadores não. Nós acreditamos em mesa segura e RPG seguro pra todo mundo. Nossas redes sociais, pode encontrar a gente no Instagram, Facebook, Blue Sky, e nossas lives são pelo YouTube e pela Twitch. Agora a gente tá conseguindo multistream. É tudo /Abismo dos Dados. Nós temos Spotify. E temos Spotify também com os nossos podcasts lá. E alguns episódios que a gente colocou lá, a gente tá trabalhando pra mexer no Spotify e colocar mais jogos nossos por lá. Mas tá sendo um pouquinho difícil a parte, né? Rotina e tudo mais. Mas os nossos joguinhos são sempre às quintas e sextas. A gente tá nas quintas com uma mesa de Chamado de Cthulhu com Velozes e Furiosos, que é o nosso Fast and Ftagan. Caramba, mano. Sim, a gente tá com Cthulhu de Furiosos. Exatamente, foi a ideia da Naninha, que, curiosidade, a Naninha é uma das maiores fãs de Velozes e Furiosos que eu conheço, e a gente chamou o Sansão Maia pra mesa, que também é outro fã de carteirinha de Velozes e Furiosos, então tá sendo muito legal. Maneiro. A gente tá indo pra 3ª sessão, inclusive, amanhã a gente vai ter a 3ª sessão. Ih, tá no comecinho, então. Tá, a ideia é ser 4 sessões no máximo, então a gente tá acabando então, gente. Tá acabando, mas tá tudo no nosso YouTube. Mal. Tá tudo no nosso YouTube, então se tiver curiosidade pra ver o que os nossos pilotos estão aprontando, tá tudo no YouTube /Abismo dos Dados. Sexta-feiras a gente tem a campanha que provavelmente é a maior campanha de Vampiro à Máscara do Brasil. Tá sendo uma das maiores, a gente tá com 162 sessões já no nosso YouTube, que é a Corrupção do Novo Éden, a nossa campanhazinha de Vampiro à Máscara, que tá com muita coisa estranha acontecendo, e muita coisa perturbadora também. A gente atualmente está lidando com um ataque a uma das transportadoras da Magalon,
em conjunto com lobisomens, então a gente tá tendo vampiros trabalhando junto com lobisomens, e tá sendo uma coisa muito doida, porque foram os jogadores que criaram essa ponte inteira, então eu só tô levando o jeito, tipo, o rumo que eles estão colocando, eu tô levando, e é muito legal ver isso. Essa eu assisti, é muito bom. Eu sou nesse podcast, agora eu vou falar também, nesse podcast eu sou injustamente acusado de ser hater de vampiro, mas não sou um hater de vampiro, tá? E eu assisti e é muito bom. E assim, vocês estão jogando vampiro muito errado. Que vez ou umas 2 ou 3 vezes eu casquei o bico de tanto rir. É a ideia nossa. Do nada, Cristina Mel. A Cristina Mel. É maravilhosa. Aí eu falei, o quê? Uma sessão de vampiros e as pessoas estão rindo e se divertindo? Não, tem alguma coisa errada. Cadê todo mundo todo mundo? E tinha gente que nem de preto tava. Eu achei um absurdo. Pois é. A gente vai não longe matou da... ninguém, né? Poxa, que pena. Ó, foi ela que disse, não fui eu. A gente nem tava no cemitério jogando, galera. Que isso, gente? Não tinha vinho quente. Caramba, o vinho... Nossa, eu senti... A nostalgia veio muito forte. A gente não tinha uma katana na mesa, que absurdo. Nem sobretudo, pois é. O sobretudo era a parte do uniforme, tem que ter sobretudo. Sim. Mas a gente, como foi comentado, a gente acredita que o RPG de terror, principalmente, ele pode ser divertido para todos os envolvidos na mesa. Claro que a gente tem coisa pesada, tem momentos bem tensos, sendo o que você vê em todo outro canal. Uhum. A gente joga o nosso vampiro desse jeito, porque é o que os jogadores gostam, então se divertindo. Então, se você cansou de ver aquele RPG de vampiro com treta política de um fulano passando 16 episódios escolhendo qual sapato vestir, vem no Abismo dos Dados. A gente tem um RPGzinho diferente. E o chat lá, ó, chat de qualidade de vocês, tá? Ah, é um amor nosso chat. É um amor nosso chat. A galera muito legal, muito legal. A gente faz o possível pra manter o chat do jeito que tá, pra criar essa comunidadezinha que a gente tem hoje, a gente ama ela. O meu jabá, ele é um pouco mais louco, porque, Sim. A gente tem outras coisas também do Abismo. A gente tem as camisetas, que são artes feitas por mim. Então são camisetas e canecas que estão lá na Estampartes, quem tiver interesse. Eu, inclusive, tô vestindo uma porque eu não sabia que a gente ia ter câmera. A gente ia ou ter câmera ou não, eu tava nesse limbo. Mas eu tô com uma das camisetas aqui, que é o nosso cutulinho tomando café. Sim, você gosta de café e a sanidade já tá faltando, porque o capitalismo bateu. A gente tem nosso café com Cthulhu. O link para comprar a sua camisa do Cthulhu vai estar na descrição do podcast. Nós temos também, como a gente comentou lá do Spotify, nós temos um podcast ensinando a jogar vampiro de um jeito diferente, versão entrevista com o vampiro, chamado Neof Talks, onde é a Cristina Mel, mais conhecida como Silvia, a minha vampira russa, que adota todo mundo. Ela faz... Fala Cristina Mel, eu vou achar engraçado. Foi mal. De boa. Onde a Cristina Mel, ela entrevista vampiros da cidade, explicando sobre como são os clãs, defeitos, méritos de cada clã. A gente tenta explicar tudo que tá no livro, mas de um jeito mais imersivo, com roleplay. Uhum. Logo, talvez ano que vem saia uma temporada nova, com o resto dos clãs. A gente fez, acho que já 10 clãs, Fontes. Esse tem no Spotify? Eu acho que sim. Tem no Spotify. E tem no YouTube também. Neof Talks, tá? Eu sou Talks. o maluco do podcast, eu gosto disso. A gente, inclusive, tem que comentar que é uma das piadas recorrentes desse nosso podcast, que é a literal entrevista de vampiro pra vampiro. Literal entrevista com vampiro. Exatamente. Não há humanos nessa entrevista, é vampiro com vampiro. Exato. Então, o certo mesmo então é só ter o áudio, porque a câmera não pega ele. Exatamente. Por isso que é podcast. Eu sou ilustrador e designer, então eu também tenho comissões abertas de tempos em tempos. Quem precisa de uma artezinha ou de um logo ou qualquer coisa do tipo, seja para RPG, para podcast ou para sua empresa, eu faço. Todo overlay e imagens, identidade visual do Abismo dos Dados foi feito pela Nuninha, então ela manda muito bem. Obrigada por isso. Ele é minha autoestima, gente. Ele é minha eu tento ser, já que eu não tenho uma. É assim, a gente tem autoestima um do outro aqui. Mas eu também sou autora. Eu escrevi uma coletânea de contos de terror chamada Olhos de Gato e Outros Contos de Terror, que tá na Amazon. Tá relativamente baratinho. Vira e mexe eu deixo no Halloween de graça, então dá pra esperar pra pegar de graça se quiser. Eu acredito em acessibilidade, então dinheiro não tem que ser uma barreira pra você ter produto ou não.
E com isso eu digo que eu tenho um cenário de aparição e esquecimento para noobs, onde você não precisa saber exatamente a aparição e esquecimento, mas é uma excelente campanha. Campanha não, pode ser uma campanha ou uma one shot, bem assim... Ele é um one shot ou... serve pros dois. Uhum. E você faz bem introdutório, antes de você virar uma aparição, que se chama Sirenes do Esquecimento, e tá lá no DevTourRPG, de graça para brasileiros e pago na versão em inglês para los gringos. Então, você pode ajudar com quanto você quiser. Se não quiser ajudar, pode pegar o produto que tá lá. E o último jabá que eu te digo é que eu também tenho um RPG de folheto chamado Memória RPG. Ele tá na versão alfa no meu It. Então, você pode achar no meu Linktree, tanto do Abismo quanto o meu, né? Que o do Abismo é Linktree /Abismo dos Dados, e o meu é /Nana Larson. Memória é um jogo de RPG onde você não tem experiência. A experiência você ganha com a vida, ou seja, jogando. E cada memória que você ganha em testes, elas viram uma habilidade que você pode usar futuramente para não ter um teste para fazer. Então, é sobre... Interessante isso. E o grande problema de gerenciamento dele é que quanto mais você sabe, menos espaço livre de memória você tem. E se você lota a sua memória, você entra em burnout, que nem um bom adulto vivendo nesse capitalismo. E ele é facinho de jogar, você pode jogar com 1D10. A gente agora tá fazendo regras para fazer uma migragem meio assim, de 2D6 ou 1D20, que a gente sabe que as pessoas gostam desses dados. Então, estamos fazendo umas adaptações, uns balanceamentos. Uhum. A versão que tá no meu It, ela é bem primitiva, mas é jogável. A gente jogou várias vezes já. E agora eu tô fazendo ajustes finos que talvez ele venha publicado, com sorte, torçamos. Mas, novamente, a versão folheto tá de graça. Paga quanto quiser. Aliás, minto, nem é paga quanto quiser, tá de graça mesmo. Tá de graça mesmo. Eu não botei paga quanto quiser. Mas você pode se divertir. A ficha é bem facinha. Não existem nada pré-definido, tá? Você cria quem você é. Se você quiser botar que você é forte e parece um armário, isso são atributos e habilidades válidas. Então você cria o seu personagem do seu jeito. Ele é bem legal, bem leve. E eu recomendo, mas eu sou suspeita. Mas o Fontes sempre narra, então... Eu ia comentar que quem tá curioso com isso, a gente narrou já no Abismo dos Dados, As Memórias de Sanheim, que é uma one-shot com memória. E eu também narrei uma one-shot no Sem Fronteiras RPG, que foi o caso, a Operação Lebre. Isso, grande Operação Lebre. Mas é isso. É maneiro. A gente pegou a memória e num deles a gente colocou temática de Halloween e bruxas, e no outro a gente colocou a temática de investigação. Exatamente. Ele é um sistema, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas ele é generalista, então roda qualquer jogo. Até Vampiro à Máscara você pode jogar nele. Porque até mesmo Vampiro sem memória. Exatamente. E memória não é totalmente o ponto central, assim, sabe? Você não precisa fazer jogos sobre memória. Memória é só um jeito de você ganhar experiência. Exato. Mas e adicionar a experiência. No canal, a gente tem nossa mesa dos nossos inscritos, né? Que a gente tem um apoia-se, então a gente dá um agradecimento pra cada pra todo mundo que nos ajuda, tendo uma mesa no fim do mês, né? Então a gente sorteia nossos inscritos da Twitch e os do apoia-se, nossos padrinhos, pra isso. E a gente já narrei, tipo, memória terror espacial, memória com horror existencialista, memória com temática cyberpunk e horror existencialista também. Exato. Se você quiser jogar com a gente e apoiar o nosso projeto, você pode ir no nosso apoia-se também, deixar uma contribuição pro bruxo. Que tá tudo no nosso Linktree /Abismo dos Dados. Tem uma música sobre isso, hein? Exatamente. Pois é. Podem dar um dinheiro pro bruxo aí, galera. Com certeza o Ricardo vai colocar um trechinho, porque ele gosta muito de The Witcher. Pois é. E eu quero deixar o meu agradecimento pela oportunidade, pelo espaço, pela gentileza e pelo papo maravilhoso que foi hoje. Muito obrigado por dar uma voz pro Codex. Ele é um projeto de coração pra comunidade. A gente que agradece, tá? Foi fantástico. Espero de verdade ter vocês novamente aqui. Já saibam que eu vou perturbar vocês pra fazer alguma coisa. Venha. É só chamar. Come to us. Que isso? Que susto, cara. Detalhe que ela não fez a voz de criança dessa vez. Ela não, criança não. Eu vou dormir daqui a pouco. Você não vai dormir. Olha, eu sou conhecido por ser um notório cagão nesse podcast. Você caiu com as pessoas mais estranhas. Vocês sosseguem.
Você caiu com as pessoas mais estranhas. Segundo a Nana, esse meu tom de voz é o tom que eu tô narrando. Então é horripilante jogar RPG de terror comigo, porque eu não mudo timbre. Nunca. Ele é o Jason do RPG. Tipo, eu consigo narrar você feliz com esse tom de voz. E eu consigo narrar você tendo o pior fim possível com esse mesmo timbre de voz. Já que estamos falando de coisas macabras... bom, se eu fosse o ouvinte, eu conferia todos os links dos convidados. E eu iria, compartilhar esse episódio. Porque vocês sabem do que eu estou falando. O nosso editor, o Dragão Sônico, ele tem uma outra faceta. Uma faceta sinistra. Que é o Dragão Maldição. Que amaldiçoa todo mundo que não compartilhou o episódio. Eu mesmo não compartilhei e o meu gato fez xixi na minha cama. Então, fiquem aí com o Dragão Maldição. E vamos nos despedir, gente. Digam tchau, meninos e meninas. Tchau, meninos e meninas. Até mais, gente. Aqui é o Dragão Maldição. Achou que ia escapar de mim? Você que tá ouvindo até esse momento, não adianta pausar. Não adianta parar aqui, não adianta ter parado antes, você maldito que parou antes e não chegou a ouvir esse ponto. Você está perdido. Você está completamente perdido. Você que não seguiu a gente nas redes sociais, não procurou por Covil do Dragão com DU. Você que sequer foi na descrição do episódio, clicar nos links ditos no programa, clicar nas redes sociais dos convidados e do podcast com preguiça de escrever. Você que não espalhou para um amigo, você que não seguiu e não deu like em absolutamente nada, nem uma postagenzinha, nem nos seus stories com seu Instagram trancado. Você... Tô dizendo essa pra você que não fez nada disso. Os dragões estão em festa. A tosse do diamante vai cair sobre você. A cegueira de esmeralda vai cair sobre você. A coceira de rubi, a pior de todas, a coceira de rubi vai cair sobre você. A febre do ouro, você está completamente fudido. E a gripe do dragão? A gripe do dragão. Não queira sofrer a gripe do dragão. Não, você não quer isso. Você não quer. Eu sei que você não quer. É fácil. Basta seguir a gente nas redes sociais, clicar nos links, dar like nas postagens, compartilhar. Melhor de tudo isso, apresentar a um amigo. Porque aí a sua roupa não vai encolher. Porque se você não fizer isso, a sua roupa vai encolher. Aquela favorita, sabe? Aquela camiseta que cai bem em você. Aquela roupinha que fica, tipo, te valoriza. Essa aí vai encolher, vai foder tudo. Você não vai encontrar uma igual. E o pior de tudo, não tão ruim quanto a gripe do dragão, mas chega perto. Você, essa semana inteirinha, ou até pior, até o próximo episódio, que sabe-se lá quando vai sair. Daqui a 15 dias. Sabe-se lá quando vai sair. Você vai dormir com azia toda a noite. Não vai adiantar eno de limão. Não vai adiantar eno guaraná. Isso não é um jabá. Não vai adiantar porra nenhuma. Você tá fudido se você não seguir a gente. Azia a noite inteira. Você vai dormir mal. Você vai dormir mal por causa da azia. E essa talvez seja pior do que a cegueira da esmeralda, hein? Você quer isso? Você quer testar? Olha essa roleta, hein? É melhor você seguir. Esse é seu último aviso. O Dragão Maldição está saindo. Voltar pro meu covil, lidar com as minhas maldições. Afinal, eu tô aqui por causa vivida, né? Então, até a próxima. Tome cuidado. E fique de olho. Não confie em ninguém. Ou em algumas pessoas. Você que sabe. A culpa não é minha, é sua. Tchau. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.